Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing. Sim, ele está de volta. Ontem eu falei que Killing iria acompanhar o primeiro GP da Fórmula 1 que acontece já neste fim de semana, mas é o segundo. Então ele está entre nós, de volta a Londres. O Killing hoje vai trazer alguns dos destaques do noticiário, notícias que têm mexido ali com a Europa, principalmente a gente volta a falar de uma escalada na tensão, ou pelo menos uma escalada na retórica da Rússia com os países da OTAN. Ontem a gente viu a Suécia recebendo autorização para participar dessa aliança militar comandada aí pelos Estados Unidos, e hoje teve uma fala aí do Kremlin que deixa pelo menos a OTAN com uma pulga atrás da orelha, hein, Killing? Seja bem-vindo, boa noite para você por aí. Tudo bom, Edu? Boa tarde para você aí no Brasil. Tô de volta, tava com saudade. E de fato, tem uma escalada na retórica, algo bastante preocupante. Já são mais de 2 anos de guerra e sem qualquer perspectiva de fim. O presidente francês Emmanuel Macron chegou a cogitar, disse que não estaria descartado o envio de tropas do Ocidente para lutar em território ucraniano contra a Rússia. A Rússia afirmou que isso significaria uma declaração de guerra da OTAN ao governo de Moscou. E isso, claro, iria resultar numa guerra de grande escala. A gente vive um momento bastante complicado dessa guerra, em que a Ucrânia não tem conseguido avanços significativos, tem perdido, inclusive, em alguns pontos estratégicos ali da linha de frente, e enfrenta uma seca, um baixo estoque de munição. O Ocidente prometeu 1 milhão de munições e armamentos para o governo ucraniano, e o Volodymyr Zelensky afirmou que 30% do prometido chegou. Há um entendimento aqui na Europa que, com o possível retorno de Donald Trump à Casa Branca, a ajuda militar e financeira dos Estados Unidos à Ucrânia irá reduzir drasticamente, que a Europa precisa preencher esse vácuo. Emmanuel Macron disse que a vitória ucraniana em território da Ucrânia, né, contra a Rússia, é fundamental para a segurança europeia. Há também um entendimento por aqui que depois que resolver a guerra com a Ucrânia, a Rússia pode atacar algum país integrante da Aliança Militar do Atlântico Norte. A aposta de muitos é que seria algum dos países bálticos. Então a Europa quer tentar frear ao máximo o avanço da Rússia e muita gente aposta que num médio a longo prazo, 5, 10 anos, haverá um confronto direto entre a OTAN e a Rússia, mas, claro, todo mundo quer evitar. E na visão de Emmanuel Macron, evitar isso significa empurrar a Rússia de território ucraniano. E fica cada vez mais complicado, né, Killing, porque ontem mesmo o Vladimir Putin assinou aí um memorando colocando essas áreas invadidas pelos russos ali na Ucrânia de posse de um comando militar agora do sul da Rússia, ou seja, reivindicando mesmo de fato essa região, e o Kremlin tem dado declarações de que só aceita porventura, quem sabe um dia, negociar aí uma paz ali para a região se a Ucrânia reconhecer esses territórios já dominados ali, principalmente na região de Donbás, Zaporísia, para fazer essa ligação justamente ali com a Crimeia, que foi uma península já anexada anteriormente. E a Europa, com razão, tem medo. Uma coisa que eu me pergunto, Killing, é sobre se a Rússia teria condições aí contra a OTAN, né? Porque uma guerra com a Ucrânia, que era um país não tão preparado militarmente quanto países que poderiam receber uma ajuda dos Estados Unidos, tá enfrentando todas essas dificuldades, imagina com esse poderio bélico todo que envolve aí mais de 30 nações, os americanos, outros tantos e tantos militares, tem também a importância da Alemanha nesse contexto. Edu, olha, o grande problema é que a Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo. Então, caso essa guerra se escale por um patamar em que tem o uso de armas nucleares, aí é uma situação que não há vencedor. Mas se você for analisar a OTAN contando com os Estados Unidos, não tem a mínima chance, né? A OTAN é muito mais forte do que a Rússia. Só que Donald Trump voltando à Casa Branca, ele que já ameaçou sair da aliança militar, mesmo que ele não saia, mas resolva não entrar nessa guerra, afirma, olha, é da Europa, não quero me envolver, a situação fica complicada. Aí a Rússia realmente iria causar muitos problemas ao continente. Mesmo com o Reino Unido, França, Alemanha
a máquina militar da Rússia é muito boa, consegue produzir munição em alta quantidade, consegue colocar de volta no campo de batalha veículos que foram danificados, algo que a Europa não consegue, precisa melhorar a máquina de guerra. Então, é uma situação bastante delicada. Felipe Killing, direto da Europa, conversando com a gente por aqui. A gente volta a conversar amanhã. Bom te ter de volta, viu, Killing? Bom trabalho por aí, até mais. Valeu, até amanhã.